Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o C13, o projeto integrador, e mais especificamente sobre o tema gerador, tá? Então a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre o tema gerador e a gente vai decidir o tema gerador aí da turma de vocês, certo? Bom, então para começar a falar um pouquinho do tema gerador, eu trouxe uma frase aí do Paulo Freire e eu vou ler para vocês terem uma noçãozinha aí do que é esse tema gerador, tá? Então acompanhem comigo aí. Estes temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de sua compreensão como ação por eles provocada, contém em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua vez, provocam novas tarefas que devem ser cumpridas, né? Então, assim, é um tema principal e, dentre esse tema principal, ele pode se desdobrar em outros tantos temas, né? Pode dar origem a diversos outros projetos, porém com base nesse tema gerador, certo? Então a gente tem aqui, né, o tema gerador do projeto integrador. Então o que é tema, né? É um assunto que a gente deve abordar. E gerador é o que vai desencadear aí um novo processo, uma nova ação, tá? Então, o tema gerador é o ponto de partida. Então, o nosso projeto integrador, ele vai partir de um tema gerador, tá? E o projeto, ele vai ser construído através desses desafios aí que esse projeto vai impor para vocês ao longo do curso. E aí, o nosso projeto, ele precisa atender aí algumas especificidades, né? Então, quais os critérios que precisam ser atendidos aí em relação ao nosso tema gerador, tá? Então, o primeiro critério é que ele deve ser significativo para o aluno, né? Então, ele deve ter um significado para o aluno, deve ser importante para o aluno. Por que o aluno quer desenvolver aquele projeto? Qual que é o significado para ele em relação a esse projeto? Né? O que tem a ver com a vida dele no estudo, em casa, no trabalho, né? Onde ele vive? Então tem que ter um significado para o aluno, tá? Ele deve ser desafiador, estimular a pesquisa e a investigação, né? Então deve aguçar no aluno aquela questão do querer saber, né? Ir atrás, buscar o conhecimento, né? Desenvolver aí maneiras de solucionar os problemas que vão ser levantados aí ao longo do desenvolvimento desse projeto, tá? Porém, ele tem que ser uma coisa palpável, né? Precisa ser uma coisa que o aluno consiga desenvolver, né? Que esteja aí dentro aí do que ele possa desenvolver, tá? Tem que ser alguma coisa tangível. Estar contextualizado com a realidade local. Então, ele precisa ter contexto, precisa ter relação com a realidade do local, né? Da realidade do aluno, de onde ele vive, né? Onde ele mora, o bairro onde ele mora, a cidade onde ele mora, ou o local onde ele estuda, o colégio, o próprio SENAC, ou onde ele trabalha, né? Tem que ter a ver, tem que ter relação ali com a realidade local, do que ele quer transformar, do que ele quer trazer de inovação para aquele local. Mobilizar todas as competências do curso. Então, esse tema gerador, ele precisa permear aí todas as competências do curso, precisa permear todas as UCs, né, todas as unidades curriculares do curso de TST. Então, ele tem que ter uma relação direta aí com as competências e com as UCs aí no desenvolvimento do projeto, tá? E precisa ser amplo o suficiente para poder gerar diferentes projetos, né? Então, a gente vai ter um tema principal, que vai ser o tema gerador, e dentro desse tema principal vão surgir diferentes ideias, diferentes projetos, né? Cada equipe vai desenvolver um projeto diferente, porém com base naquele tema principal, que é o tema gerador, tá? Aqui no projeto integrador a gente tem algumas fases, né? Então a gente tem 3 fases. A primeira fase é a fase de problematização, né? Que é a fase que a gente está vivenciando nesse momento. Então, é decidir o tema gerador, né? Que tema gerador que a gente vai querer para nossa equipe, né? Para nossa sala de aula, né? Para a turma. Qual vai ser o tema principal que vai gerar outros projetos, diferentes projetos na própria sala de aula, tá? Então, definir esse tema gerador, né? Então,
levantar possíveis problemas que a minha equipe quer solucionar, mas que tenha como base esse tema principal, tá? Que é essa fase inicial da problematização, né? Levantar possíveis problemas que eu quero solucionar nesse momento. E aí vão surgir as ideias dos próprios projetos em si. A segunda fase é a fase do desenvolvimento, né? Então é a fase aí que vocês vão elaborar durante todo o curso de vocês, né? Então discutir as ideias para esse projeto, ir a campo, pesquisar, elaborar um plano de trabalho, né? Como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai se organizar? Quais as estratégias que a gente vai utilizar para solucionar esses problemas que foram levantados na primeira fase, tá? Na fase de problematização. Então, vai ser o desenvolvimento em si do próprio trabalho, do próprio projeto. Depois a gente tem a terceira fase, que é a última, que é a fase da síntese. Então, vão ser a demonstração dos resultados. Então, a gente vai avaliar, analisar esses resultados, analisar essas atividades que vocês desenvolveram, organizar as ideias e apresentar, né? O que eu consegui com esse meu projeto, né? Eu atingi o meu objetivo, ele foi eficaz, né? Ele atendeu todas as expectativas do grupo, né? Então é a fase de síntese, sintetizar tudo que vocês desenvolveram e apresentar os resultados aí do projeto de vocês. Aí no plano de curso de TST, a gente tem duas propostas de tema gerador, tá? Então a primeira proposta é prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, né? Então é uma proposta bem ampla, né? Se a gente for analisar aqueles quesitos que o tema gerador precisa atender, ele atende, né? Ele é uma proposta ampla e permeia aí por todas as unidades curriculares do curso de vocês, né? Então traz aí essa visão prevencionista mesmo que o técnico de segurança precisa ter para eliminar os riscos, as doenças ocupacionais, ou então controlar essas situações aí no ambiente de trabalho, tá? E a segunda proposta é a gestão da saúde e segurança do trabalho e o desempenho das empresas, né? Uma das grandes dificuldades do técnico de segurança do trabalho é mudar um pouquinho essa visão que algumas empresas ainda têm, que a segurança do trabalho é um custo, e na verdade não, é um investimento, né? Então é papel nosso, da segurança do trabalho, tentar mudar um pouquinho dessa mentalidade das empresas. Então, além de prevencionista, o técnico de segurança também vai fazer parte dessa gestão de saúde e segurança nas empresas, né? Então, ele vai ser um papel fundamental nessa parte da gestão, né? Então, a gente tem essas duas propostas no plano de curso de vocês. Não é uma questão de obrigação, vocês precisam fazer a 1 ou a 2, não, muito pelo contrário, né? O aluno tem aí mais é que contribuir mesmo para novas ideias, novas propostas, justamente porque precisa ser uma coisa que faça significado para ele, que tenha relação com o cotidiano desse aluno, né? Com o entorno, com onde ele vive, onde ele frequenta, né? Mas para vocês terem um pouquinho de noção, um pouquinho de ideia de possíveis temas geradores, ok? Aqui eu trouxe para vocês, lembrando aí a divisão dos grupos que a gente fez quando eu tive na sala de aula de vocês, né? Então, a gente tem 4 grupos que já foram previamente definidos, né, em sala de aula. Não sei se houve alguma alteração ou não, mas caso tenha ocorrido, aí vocês me avisam que a gente reestrutura esses grupos, tá certo? Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4.